Você pode soltar um sorriso para a pessoa que está do seu lado? Diga assim: que bom que você está aqui. Sorria para ela. Que bom encontrar você aqui. Se tem alguma cadeira vaga do seu lugar, do seu lado, a culpa é sua, que não convidou o seu familiar. Cadê o seu familiar que não está aqui? Essa cadeira vaga é culpa sua, viu? Não é culpa do pastor. O pastor mandou você convidar. O pastor até disse assim: você ameaça se ele não vier. Então, se ele não está, a culpa é sua também, tá bom? Eu gosto de dizer assim, gente, que a gente sempre joga a responsabilidade para o outro, né? Mas a responsabilidade é nossa, tá bom? Você já sorriu para ela? Já quebrou o gelo já? Era só para você quebrar o gelo, ficar mais alegre, mais descontraído, tá bom? Me chamo Diego, para quem não me conhece. Você que está nos visitando, é uma honra ter você aqui, que você possa voltar mais vezes, tá bom? Estou vendo muitos rostinhos novos aqui, rapaz, que tanta gente nova. Então seja bem-vindo, tá bom? A igreja pode aplaudir essas pessoas. Você possa voltar mais vezes, viu? Parabéns para você que convidou seu familiar, né? Parabéns para você que insistiu. Parabéns para você, parabéns a essas pessoas. Elas entenderam que é importante você estar aqui. Amém? E que maravilha. Quero compartilhar uma mensagem hoje com vocês acerca de família, né? Hoje é o culto da família e eu não poderia ministrar outra coisa a não ser acerca de família, tá bom? Então, antes de começar a ministrar, eu queria que você fechasse seus olhos por um breve tempo e eu vou ler um texto aqui, tá bom? Você não vai falar nada, você só vai fechar os seus olhos e ouvir, tá bom? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim, ó. O apóstolo Paulo orando pelos crentes, tá bom? Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e enche em todas as coisas. Amém. Esse texto aqui não é o texto que eu queria usar como base para a minha ministração, mas é um texto que eu tenho sido conduzido a ler, e é o apóstolo Paulo, ele orando pelos crentes. Orando por quê? Para que os nossos olhos sejam abertos. Os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para que a gente possa compreender a grandeza do poder que opera em nós. Amém. Eu acho assim que nós precisamos compreender algumas coisas. E muitas vezes a gente acaba saindo da igreja da mesma forma que a gente entrou. Amados, eu vou dizer algo para você. A palavra de Deus, ela é o poder de Deus. Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: a palavra de Deus é o poder de Deus. Então você está sentado aqui, você vai ouvir o evangelho do reino de Deus. E essa palavra é poder para resgatar você de um local de impossibilidade, de um local que você acha que não vai conseguir sair. A palavra, ela é luz para aquele ambiente escuro que muitas vezes nós nos encontramos. Amém? E não é só luz para o ambiente escuro, ela também traz clareza para aquilo que nós achamos que está claro, porque a palavra de Deus é a verdadeira verdade. Amém? Então, quando a gente fala de família,
quando eu estava orando para entender de Deus o que Ele queria compartilhar com a sua igreja, porque Ele sabia que você estaria aqui hoje, tá bom? Eu não sei quem estaria aqui hoje, mas Ele sabia, porque Ele tem um encontro marcado conosco, amém? Então eu estava orando diante de Deus para compartilhar, saber o que iria compartilhar com vocês, e o Senhor trouxe à memória a última vez que eu ministrei aqui, para a família também, faz 2, 3 meses, eu não sei, faz um tempinho, foi da metade do ano para cá. Mas eu compartilhei acerca das bênçãos que há na família. Se você quiser olhar a ministração, está lá no YouTube. E essa ministração de hoje ela é como se fosse uma espécie de continuação daquilo que eu já comecei a ministrar sobre família aqui. Amém? Então, quando a gente quer entender sobre algo, uma coisa que eu aprendi com o nosso pastor, se você quer entender sobre algo, o que Deus pensa sobre algum assunto, olhe para Gênesis. E, de fato, quando a gente quer entender acerca do propósito, do projeto, entender acerca de família, a gente começa a ter um panorama bem mais completo quando a gente olha para Gênesis de verdade. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E aqui você vai entender que Deus ele estabeleceu a família com um propósito bem específico. Tá bom? A partir do versículo 26. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Que diz assim... Abriram? Olha só o que é que diz. Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse, sedes fecundos, enchei a terra, sujeitai-a e a dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se achem na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que se dê semente, isso lhe será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe seja para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo o quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, o sexto dia. Eu queria que você repetisse comigo. E viu Deus que era muito bom. Novamente, e viu Deus que era muito bom. Só isso. Essa mensagem que eu quero trazer hoje, que é para a família, ela tanto vai servir para as crianças, como para os jovens, como para os adultos e como para os velhos. Por quê? Porque nosso Deus ele é um Deus de gerações. Amém? Nosso Deus ele é um Deus de gerações. Se você for olhar para o Antigo Testamento, existia uma frase que era muito falada, que o nosso Deus ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Né? Quando a gente começa a ler os evangelhos, ele começa a falar de genealogia. E a genealogia parte de Jesus e chega até Adão. Então, o nosso Deus ele é um Deus de geração. Mas quando nós lemos esse texto, nós não entendemos só o propósito de Deus, porque a gente poderia dividir esse texto em 3 partes. Primeiro, como Deus fez o homem. Segundo, ele define o propósito do homem. E, por último, ele diz como ele iria se manter. Porque o nosso Deus, como eu falei outras vezes, o nosso Deus ele não é irresponsável. Então, se a gente for olhar para esse texto, com uma visão geral dele, a gente percebe como Deus criou o homem, e ele estabeleceu um propósito bem específico para o homem: multiplicar, prosperar, dominar sobre todas as obras das mãos de Deus.
não é dominar sobre os homens, porque se você observar, Deus descrevendo, ele falou que nós iríamos dominar sobre os peixes, sobre os répteis, sobre essas coisas, né? E quando Deus ele estabelece o propósito, isso dá sentido para tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. E eu gosto de ler esse texto porque ele é uma base para mim, quando se fala de família. Aqui Deus instituiu a primeira família. Deus criou o homem e depois que ele criou o homem, ele criou a mulher. A mulher ele tirou do homem. Se a gente for continuar lendo esse Gênesis, a gente vai perceber nos capítulos posteriores que Deus dá um pesado sono para o homem, tira da costela dele e faz a mulher e o dá para o homem. Então isso aqui eu já falei na outra mensagem, eu não vou ser repetitivo, eu só li esse texto para que a gente possa entender o contexto. Sabemos que a realidade que nós vivemos hoje não é bem parecida com isso na grande maioria. Mas eu vou ler um texto aqui que é muito interessante. Porque Deus ele não mudou. Deus ele é o mesmo. Nada fugiu do controle dele. Amém? Diga assim, a minha vida está escondida em Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? A sua vida está escondida em Deus, mas você está guardado nele. Olha só, eu vou ler esse texto aqui que é muito interessante. A família foi idealizada e instituída por Deus. No princípio de tudo, o pecado, entretanto, desvirtuou a criação de Deus e inverteu os valores: divórcio, insubmissão, abusos de autoridade e outras formas de abuso, adultério, depressão, dificuldade financeira. Enfim, uma série de mazelas tem se infiltrado na vida das pessoas e destruindo as famílias. Que triste, né? Mas eu vou começar a boa história. Em Cristo, porém, os valores puderam ser resgatados e podemos voltar ao verdadeiro caminho. Ainda bem que existe uma nova realidade para aqueles que creem em Jesus. Amém? Então, em Cristo, tudo isso aqui que eu li, em Cristo, tudo foi restaurado. O plano original de Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus, bom ontem, bom hoje e bom amanhã. Aleluias! Olha só, amados, quando nós falamos acerca de família, nós precisamos entender alguma coisa. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos uma carta que está sendo escrita hoje por Deus para os meus filhos, netos, bisnetos. Isso aqui é muito sério que eu estou dizendo para você. Você é uma carta que está sendo escrita hoje por Deus para ser lida pelos seus filhos, pelos seus netos e seus bisnetos. Lembra do que eu falei no início? O nosso Deus ele é um Deus geracional. Ele é um Deus de gerações. Eu estava aqui no primeiro culto e o irmão Oswaldo estava falando da alegria de ter hoje o seu filho servindo na casa do Senhor, os seus netos. Então, ou seja, amados, ele tem a família dele plantada na casa do Senhor. E você pode dar glória a Deus por isso. É maravilhoso demais você ter a sua família plantada na casa do Senhor. Então, eu queria trazer para vocês com um tom de responsabilidade, porque como eu falei para vocês, nós vivemos uma geração onde nós terceirizamos todas as nossas responsabilidades. Mas eu gosto demais de trazer a responsabilidade para mim. Porque Deus confiou a família ao homem. Deus confiou a família para nós. Então é o nosso trabalho. Uma coisa que eu aprendi aqui, na aula que nós tivemos aqui do Discipulando em Casa, que é uma coisa que você precisa aprender, que família, que filho não dá trabalho. Filho é trabalho. Porque nós abrimos a nossa boca para dizer muitas vezes que o nosso filho está dando trabalho. Não, filho não dá trabalho. Filho é o nosso trabalho. É a nossa responsabilidade. E nós não podemos terceirizar. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês como ensinamento é que nós somos essa carta que está sendo escrita hoje por Deus. Porque nós pensamos que nós vamos desfrutar amanhã o que nós vamos construir amanhã. Não. Amanhã você vai desfrutar daquilo que você está construindo hoje.
Amanhã os seus filhos e os seus netos e os seus bisnetos, eles vão desfrutar do que você está construindo hoje. Olha só como nós precisamos ter responsabilidade dos passos, das decisões, daquilo que pensamos e de como estamos agindo, de como estamos levando a nossa fé e construindo a nossa fé. Quando eu falei na última mensagem acerca das bênçãos da família, uma das coisas que eu falei foi acerca do favor de Deus. Porque quando a pessoa fala de família, pensa que família representa prejuízo. Não, amados. Você que encontrou uma esposa, encontrou o favor de Deus. Olha só, está na Bíblia, lê lá, está na Bíblia. E os filhos são a herança do Senhor. Amados, tem como dizer que a família não é uma bênção? A família, ela é uma bênção. Apesar do mundo ter pregado, está pregando que a família é um projeto falido, amados, Deus não mudou. A família, ela continua sendo uma bênção. E quando eu disse para vocês que essa ministração, ela é para as crianças, para os jovens, e para os adultos e para os velhos. Um dia eu fui criança, um dia eu fui jovem, hoje eu já sou adulto. Estou caminhando para os 40, não tenho 40 ainda, tenho 38, tá bom? Estou quase chegando nos 40, tenho 38. Mas eu sei que um dia eu vou me tornar velho. E a minha principal alegria vai ser ver os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, na casa do Senhor. Quando eu olhar para isso, quando eu contemplar isso, eu sei que a minha missão foi cumprida. Porque o nosso maior ministério, amado, é a família. O nosso primeiro ministério é a família. O seu ministério já começou, sabia? Você que é solteiro. Porque primeiramente, hoje no meu TSD eu entendi que o nosso ministério ele tem várias fases. A primeira fase do ministério nós começamos como solteiro. Aí depois nós nos casamos e começamos a ser pastor de uma primeira pessoa. A primeira ovelha é a nossa esposa. Pastor, eu entendi porque que o pastor sempre fala que os homens eles são pastores da sua casa. Aí depois você começa a aumentar a congregação quando começa a ter os filhos. Já é a próxima fase do ministério. Que você começa a ter filhos. Aí depois você começa a multiplicar, a sua congregação começa a aumentar e você tem netos. Amados, é a sua igreja, amados. A família do Junho tem uma congregação grande, né, vai? A família de vocês. A congregação do Junho já está quase multiplicando já, né? É forte. Minha congregação só tem 2 ovelhas até agora, mas está chegando mais. Se aquieto, vocês. Para que eu fui me comprometer? Como é que é, pastor? Olha, a fé chama a existência, o pastor está dizendo. Aleluia. Então ficou claro para vocês, amados? Vocês são a carta de Deus, vocês são a carta que está sendo escrita por Deus hoje, para que os seus filhos, netos e bisnetos leiam. Essa primeira parte eu queria deixar isso muito claro para nós. Porque eu digo carta porque muitas vezes nós queremos pregar com palavras, mas amados, pode ser que o seu filho, o seu neto e o seu bisneto seja a única Bíblia que eles tenham para ler. Porque lá fora eles estão batalhando para sobreviver. Batalhando para não ter influências malignas. Às vezes as pessoas ficam dizendo assim, tu se preocupa com teu filho, com o que ele aprende na escola. Hoje meu filho ele estuda em uma escola de educação cristã. Mas a gente sabe, e eu sempre disse que eu não quero criar meu filho em uma bolha. Porque Jesus, quando veio para a terra, ele não deixou seus discípulos em uma bolha. Ele, orando pelos seus discípulos, ele disse assim, Pai, eu não rogo para que vocês tirem eles do mundo, mas para que o Senhor os livre do maligno. Então Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele passou, ele orientou e discipulou aqueles caras. Ele não deixou eles em uma bolha. Ele disse, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Quando Jesus estava falando que venceu, Jesus não estava menosprezando as dificuldades que eles iriam enfrentar. E eles enfrentaram muitas dificuldades. Mas Jesus estava dizendo, cara, fica tranquilo que eu estou com vocês, e é isso que basta.
Mas Jesus, completando a oração, Jesus disse: olha só, mas Pai, eu oro para que o Senhor os livre do maligno. Essa aqui é a minha oração. A minha oração não é para desfazer aquilo que o inimigo está fazendo, tentando fazer na mente do meu filho Pedrinho. A minha oração é pregar a palavra para ele. Porque se ele estiver bem alimentado das Escrituras, bem alimentado da palavra, quando o inimigo vier com os seus enganos, ele não vai receber. Porque está alicerçado na palavra de Deus. Então, o meu trabalho como pai não é se preocupar com o que o inimigo está fazendo, mas é olhar para a palavra de Deus e pregar para o meu filho. Você está comigo? O meu trabalho não é se preocupar com o que o inimigo está fazendo. Não, mas o inimigo ele sempre vai fazer fumaça. O meu trabalho é discipular o meu filho. É ensinar o caminho que ele deve andar. É ensinar o caminho correto, o caminho da verdade, o caminho da palavra. Vai ter vezes que vai doer para ele, vai ter vezes que vai doer para minha esposa, porque eu sou pastor do meu lar. Mas eu tenho que pregar a verdade. Porque a verdade é que liberta. Amém? Então, outro texto que eu queria ler com vocês, está lá em Salmos 127. Queria que vocês abrissem comigo. Salmos capítulo 127. A Marisa já leu esse texto hoje já, ela foi guiada pelo Espírito Santo, ela leu, não tem problema se o irmão repetir a pregação, é o mesmo Espírito que está em mim, está nela, então ele vai só confirmar as coisas, amém? Então, Salmo 127, a Marisa, como eu falei, ela leu esse texto no início e ele falou, saltou hoje no meu coração, tá bom? Eu queria ler com vocês, a partir do versículo 1, diz assim, ó: se o Senhor não... Eu vou ler em outra versão, tá bom, Marisa? Você leu na NVI, eu vou ler na King James, eu vou ler aqui na NVT. Se o Senhor não construir a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite. E se preocupar em conseguir o alimento. Oh, que leitura feia essa, eu vou ler de novo. Me desculpe. Rapaz, que tristeza. Eu vou ler agora novamente, tá bom? Do versículo 1. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia deles. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos, às portas da cidade. Aí eu leio esse texto e vocês, caraca, eu não entendi quase nada dele. Pois é, eu também fui desse jeito quando eu li. Mas assim, Senhor, me ajuda. O que é que o Senhor quer ministrar ao meu coração acerca desse texto? E o Senhor foi trazendo alguns ensinamentos acerca dele. Pode ser que o seu entendimento acerca dele seja outro. Mas se eu olho para ele, a primeira coisa que eu vi foi família. A primeira coisa que Deus me mostrou foi família. Tem família dentro desse texto aqui. Amém? E eu comecei a perguntar, e fui para diante de Deus: meu Senhor, me mostra como é que tá a família aqui, porque eu só vi família nos últimos versículos. Mas o Senhor começa dizendo assim, ó: se o Senhor não constrói a casa, casa fala de quê? Fala de habitação, de lugar de descanso. Casa fala de família. Casa, ele fala de porto seguro. Então, olha só, como é que o salmista vem dizer? Ó, se o Senhor não constrói a casa, ele continua dizendo, o trabalho dos construtores é vão.
Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la. O que é que ele fala que ele mostra? Que se Deus não for a base da nossa vida, como eu falei para vocês anteriormente, essa carta, olha só, como eu falei para vocês, nós somos uma carta que está sendo escrita hoje por Deus. Essa carta, ela está destinada ao fracasso. Ela é falida. Então, ou seja, se o Senhor não edificar a casa, ou se o Senhor não construir, amados, em vão trabalham eles. No versículo 2 ele diz assim: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus enquanto ele dorme. O que é que eu entendo acerca disso? Amados, primeira coisa que nós precisamos entender, que existe um lugar de descanso em Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: existe um lugar de descanso em Deus. Eu vou repetir o texto, olha só o que é que diz o texto, gente. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a noite e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus enquanto dorme. Deixa eu dizer algo para vocês. Não estou eximindo da nossa responsabilidade de trabalhar. Na verdade, a palavra nos instrui a trabalhar. E a palavra diz que Deus abençoa o fruto do nosso trabalho, do nosso empenho, o fruto do nosso esforço. Mas não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos entender que existe uma parte que nós trabalhamos, existe uma parte que nós fazemos, mas existe uma parte que nós descansamos em Deus. Existe uma parte que você tem que preparar a terra, lançar semente e plantar. Mas existe uma parte que você não consegue fazer. É a parte de fazer brotar a semente. Essa parte só é Deus que faz. A parte mais difícil, quem faz é Deus. Então eu quero trazer a consciência para vocês hoje, que muitas vezes nós dedicamos tempo, muita força, muito empenho para dar sempre uma boa escola, um bom presente, uma boa roupa para os nossos filhos, onde muitas vezes o seu filho está clamando por atenção, por cuidado, por discipulado. Hoje nós pensamos que nós durante muito tempo pensávamos que o inimigo estava investindo só nas pessoas quando elas chegavam no nível superior, nas faculdades. E realmente quem faz o nível superior, estuda universidades públicas e particulares, percebe o quanto é falado sobre coisas que estão contrárias às Escrituras. Mas deixa eu dizer algo para você, que pode ser surpresa para você. Hoje o inimigo está investindo já no infantil. Ele não está esperando mais as pessoas chegarem na adolescência ou na juventude. Eles estão investindo em crianças. Eu estava aqui no primeiro culto e a pastora estava orando aqui, ela mencionou de uma situação que viu, de pessoas envolvidas em movimento de macumbaria, chamando crianças para participar do movimento. E você pensa que só vai ser quando... Não, amados. Deixa eu dizer algo para você. Existe um lugar de descanso em Deus. Existe um lugar onde você entra em Deus, que Ele te dá enquanto você está dormindo. Enquanto você está investindo tempo nos seus projetos, nos seus negócios, a sua família muitas vezes está ficando de lado. E a nossa família é o nosso primeiro ministério. Lembra? O seu ministério começa como solteiro, depois como casado. Então pode ser que você olhe para você hoje que é jovem e diga assim, mas isso vai demorar para acontecer. Amados, não vai chegar a 10 anos, a maioria de vocês vai estar casado. Eu pensei também que não ia casar, mas casei, olha. Já tenho um filho de 10 anos, já está caminhando para 11 anos já. Então, ou seja, Deus preparou uma esposa, Deus preparou um esposo para você que está solteiro. Então nós precisamos entender que nesse versículo 2 aqui, Deus está falando que é inútil trabalhar.
tanto, desde a madrugada até a noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus. Ele está falando de que a fadiga, ela não pode comprimir a presença de Deus. Deus, ele precisa ser a base. Deus precisa ser a base. Olha só, no Evangelho de Mateus fala o quê? Que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, muitas vezes nós estamos gastando toda a nossa força naquilo que é acréscimo. E Deus está dizendo: ei, abestado. Desculpa a palavra. Mas às vezes é assim que nós comportamos. Ei, tolo, busca-me em primeiro lugar. Busca o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você fala: o que é esse acréscimo, amados? É o que você tanto deseja. É só um acréscimo. Que coisa. No versículo 3, ele começa falando dos filhos. Agora vai para os filhos. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos, amados, o que é que eu entendo falando desse texto, desse versículo? É que os filhos, eles representam favor, um presente de Deus. Os filhos são presentes do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então eu queria que você começasse a olhar para os seus filhos a partir de hoje e começasse a ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu sei que hoje as famílias, elas têm escolhido terem poucos filhos, né? A cultura do mundo acabou entrando até na igreja, infelizmente. As famílias têm escolhido ter um filho, porque diz que filho gasta muito, filho dá trabalho a mais. Mas eu vou dizer para você, lá na minha casa, eu sou filho adotivo, né? Mas eu também sou filho, também tenho meu pai, viu? Eu tenho um pai, viu, gente? Tenho um pai e tenho mãe. Porque eu fui criado pelos meus avós, fui adotado e tal, né, no cartório. Meu pai fez 10 meninos para cá, minha mãe fez mais não sei quanto para lá, então eu também tenho muitos irmãos, por parte de mãe e de pai. Mas lá na minha casa, onde eu fui criado, né, lá tinha muitas crianças. Então era bom demais, porque as atividades não ficavam só por uma criança, né? Porque lá minha mãe era esperta. Minha mãe não trabalhava sozinha não, viu? Ela usava a força dos meninos. Um lavava a louça, outro varria a casa, outro varria o terreiro, outro enchia as garrafas, outro... E assim ela dividia as atividades. E imagine só se fosse só um filho. Lá em casa é só o Pedrinho. Infelizmente ele vai ter que fazer muitas atividades. Por enquanto, Pedrinho. Vai fazer muitas atividades, né? Então eu compartilho responsabilidades com ele. Mas lá em casa a minha mãe compartilhava a responsabilidade com os filhos. E para quem morava no interior, isso representava força de trabalho. Então lá em casa minha mãe se preocupava com o quê? Em ensinar como é que lavava a louça, como é que cozinhava. Lavava roupa ela não deixava para os filhos, era só ela que fazia. Mas essas atividades, eram os filhos que faziam. E não faltava comida. Eu não vou dizer para você que a gente comia picanha, né? Mas a gente comia mortadela. Mas estamos aqui felizes e fortes, amém? Aleluia, glória a Deus. O favor de Deus me alcançou. Estou vivo, não estou morto, tá bom? Então, olha só, os filhos, eles representam não só uma herança do Senhor, só um presente, mas eles também são a representação do favor de Deus na nossa vida. Eles são, mas isso aqui precisa estar inculcado, construído na nossa mente. Nós precisamos entender que os nossos filhos, eles são esse favor de Deus sobre nossas vidas. Isso é tão provado, mas que na cultura judaica, no povo de Deus, as pessoas que não conseguiam ter filhos, a mulher estéril ou então o homem, né, quando eles não conseguiam ter filhos, eles eram meio que excluídos da sociedade. Eles não eram vistos como pessoas prósperas. Os pais que tinham famílias grandes, eles eram vistos como pessoas de prosperidade. Então os filhos, eles representam prosperidade para a nossa vida. Diga assim: meus filhos
são prosperidade para a minha vida. Para você que é solteiro também diga, meus filhos são prosperidade para a minha vida. Aí você vai dizer, eu não tenho filho ainda. Seu filho já está em Deus. Amado, nós fomos criados em Deus antes da fundação do mundo. Você sabia disso? Fomos criados em Deus antes da fundação do mundo. Antes disso aqui que você está pisando ser criado, nós já existíamos nele. Nós estamos só cumprindo aquilo que já tinha sido estabelecido por Deus. Deus é maravilhoso demais. Então vamos lá continuar. No versículo 4 ele diz assim, os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Eu achei interessante que os filhos que o homem tem na sua juventude, a juventude ela representa vigor. É interessante que esses filhos o Senhor dá quando você está no auge da sua vida. Quando você está projetando sucesso. E às vezes você deixa o filho de lado. Ei, amados, os filhos são o nosso sucesso. Os filhos, eles são a representação do nosso sucesso. Porque o sucesso que você vai deixar não é as casas que você vai deixar. As casas, ou os carros que você vai deixar quando você partir para a glória, elas vão ser corroídas pela traça e pelo ferrugem. Mas os filhos não. Os filhos, eles vão dar continuidade ao legado que você começou. Os filhos, eles vão dar continuidade à história que você começou. Os filhos, eles vão trazer a memória das coisas que o pai fazia. Os carros, as casas, não. Eles não fazem isso. Mas as pessoas fazem isso. Elas dão continuidade. Lembra? O nosso Deus, ele é um Deus de gerações. O nosso Deus, ele é um Deus de gerações. A sua semente nunca vai morrer. Ela vai continuar nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Aleluias! Olha só, os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. É interessante que, além de eu querer destacar acerca da juventude e o seu vigor, a flecha, ela é como uma arma. Hoje ninguém usa mais flecha, né? Só como esporte. Mas antigamente, nessa época aqui, a flecha ela era como uma arma de combate. Amém? Então, os seus filhos, além de eles representar prosperidade, eles são representantes de armas de guerra. Eles lhe ajudam no combate. Amém? No versículo 5 ele diz assim, ó, feliz é o homem que tem uma aljava cheia deles. Olha só, amados. Feliz é o homem que tem uma aljava cheia deles. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Eu quero só passar para vocês, primeira coisa, que quando a gente fala de flecha, além de ser um armamento, né, de guerra, a flecha aqui ela é uma figura do seu filho, amém? Ele é uma figura do seu filho, né? Então, como ele falou, os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas. Então, o filho é que ele representa a flecha. E nós precisamos entender que a flecha, quando ela é feita com um propósito. Amém? O que é o propósito da flecha? A flecha, quando ela é feita com um propósito. E qual é o propósito? É alcançar um alvo. Você está comigo? A flecha, quando ela é desenvolvida, quando ela foi desenvolvida, e quando ela é desenvolvida, ela é feita com um propósito de atingir um alvo. Mas é interessante que esse texto ele destaca que ele é como uma flecha na aljava do guerreiro. E aqui, mas eu queria dizer para vocês algo. Quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor trouxe muitas coisas ao meu coração. Que o seu filho ele foi dado para você com um propósito específico. Ele tem um alvo a ser alcançado. Você está comigo, você que é pai, você que é mãe, e você que é filho também. Por isso que eu disse, essa palavra ela não é só para os pais, ela é para os filhos,
ela é para as crianças. Você foi estabelecido aqui na terra com um propósito específico, estabelecido por Deus. Então a flecha, quando ela é desenvolvida, ela tem um propósito específico de acertar um alvo. Mas até acertar aquele alvo, ela está na aljava do guerreiro. Olha só, amados, muitas coisas eu aprendo aqui. Que quando a flecha ela é feita, ela não é logo lançada, como diz a palavra, ela é como uma flecha. O meu filho está guardado em mim. A aljava era um local de segurança, onde o guerreiro ele guardava as suas flechas. Mas antes dele ir para a aljava, a flecha que representa os filhos, eles passaram por um tempo de preparação. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo compartilhar com vocês. Que é o que o Senhor compartilhou comigo. Porque eu só entendi o que é ser pai, amados, quando eu me tornei pai. Sabe quando eu comecei a entender a figura de Deus? Quando eu me tornei pai. Mas porque eu mesmo sendo mal, como a palavra diz, sei dar boas coisas ao meu filho, quanto mais o Pai Celestial. Porque quando eu vou dar alguma coisa para ele, eu sempre quero dar o melhor. Eu disse, imagine Deus. Mas olha só, até o meu filho ser lançado no alvo, existe um tempo de preparação. Existe um tempo de preparação, amados. A aljava é um lugar não só de descanso, mas antes de chegar no lugar de descanso, existe um tempo de preparação. E é o tempo onde você vai preparar o seu filho. E essa fase é a fase mais importante da vida. Porque imagine só, um guerreiro tem uma aljava cheia de flechas, sem estarem polidas, preparadas para o combate. Facilmente esse guerreiro será derrotado. Por isso que eu digo que a flecha na aljava do guerreiro, antes da flecha ir para a aljava, na verdade a flecha ela só vai para a aljava quando ela está pronta para o combate. A flecha só vai para a aljava quando ela está pronta para o combate. Quando ela já foi testada, quando ela já foi feita, testada, polida, é que ela vai para a aljava. Esse tempo, amados, de preparação é o tempo que você está vivendo hoje com os seus filhos. Esse tempo de preparação é o tempo que você, jovem, está vivendo hoje, para um dia constituir família. Hoje vocês estão tendo a oportunidade de construir a família de vocês em um alicerce sólido, que é a palavra. Eu não tive esse alicerce sólido que vocês estão tendo hoje. Vocês estão sendo polidos de uma forma especial da parte de Deus, preparando vocês para um dia entrar dentro de uma casa, assumir uma esposa, você homem, ou você mulher, assumir uma casa, da forma mais saudável possível. Então não menospreze o tempo de preparação. Porque o tempo de preparação, amados, é o tempo mais importante da vida. Hoje eu desempenho aqui na igreja o papel de ministério, de pastor auxiliar, sou auxiliar do nosso pastor. Mas é maravilhoso demais ser auxiliar dele. O pastorzão ama demais a vida dele. Mas eu estou sendo treinado. Eu estou passando por um tempo de preparação e eu não perco nenhum momento, porque eu sei que eu estou sendo treinado. Eu estou sendo preparado. Eu estou sendo equipado. Eu estou sendo forjado. Eu estou sendo testado. Se não estiver bom, volta para a oficina, conserta, aperta os parafusos, dá o polimento, até que você como filho seja lançado. Casamento é um desafio para gente grande, amados. Casamento não é para gente pequeno. Sabe por que muitas pessoas estão se separando hoje? Porque não entenderam o propósito do casamento. O homem e a mulher não se unem pelo sentimento ou pela beleza. Não, amados.
Deus não une isso, Deus une propósitos. Quando Deus pegou o homem, Deus fez o homem e fez a mulher, Deus falou o quê? Multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Deus, ele não une a mulher ao homem por causa de um sentimento, não, amados. Por causa da beleza, não, amados, a beleza passa. Apesar de eu ter ficado mais bonito, à medida que os anos foram passando, Deus, porque a palavra fala, mas a palavra está se cumprindo na minha vida. Assim como se cumpriu na vida do Jardel, o pastor falou aqui, a palavra do Senhor, a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Olha aí, está vendo, Jardel? Cadê ele? Ali, ó. A alegria do Senhor aformoseia o rosto. Em outras palavras, traduzindo, a alegria do Senhor, a presença do Senhor na sua vida deixa você mais bonito. Era isso que Deus está querendo dizer. Eu já ouvi também, ó. A alegria do Senhor deixa você mais bonito. Amados, não tem como. Então não é a beleza exterior que une o homem e a mulher. Se for isso, está fadado ao término, ao fracasso. Então Deus ele une propósitos. Então nós precisamos entender que a flecha é os filhos. O alvo é o propósito estabelecido. E o tempo de preparação é o tempo que a flecha está sendo polida, preparada para o combate. E a aljava é o tempo de espera. Porque depois que você estiver pronto, não pense que vai ser tão fácil. Depois que você estiver pronto, vai ter um tempo de espera. É o tempo que a flecha vai estar na aljava. E às vezes nós queremos apressar Deus. Às vezes nós pensamos que Deus trabalha atrasado. Nós dizemos, Deus, mas eu quero isso. Deus, mas eu quero tanto aquilo. Deus, mas por que você não... mas Deus nunca anda atrasado. Somos nós que andamos atrasados. Deus nunca perdeu o controle. Esse tempo de espera é o tempo que você está guardado nele. O tempo de espera é o tempo que você está guardado no seu Pai. Para o tempo certo, você para o combate. Amém? Você precisa entender que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos falta de referencial. Amém? Nós estamos vivendo um tempo sem referência de família, de paternidade. Mas diga assim, glória a Deus. Porque eu estou ouvindo a palavra. Mais uma vez, glória a Deus. Porque eu estou ouvindo a palavra. Diga assim, Deus pode contar comigo para ser referência nessa geração. Mas isso aqui é muito sério que eu vou dizer para vocês agora. Olha só, hoje, amados, as pessoas têm problema. As pessoas que estão aí fora têm problema com relação a referências. E o desejo do meu coração e a motivação que eu quero trazer para você hoje é que você seja uma referência para essa geração. Por que uma referência? Porque enquanto o mundo está pregando que não vale a pena ter família, ou não vale a pena investir na família, você está indo na linha contrária. Você está comigo? Enquanto o mundo está dizendo que família não vale a pena, que família é um projeto falido, você está indo na contramão do mundo. Você está investindo na sua família. E esse aqui é o investimento que você mais vai escolher frutos. Como eu falei para vocês, o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Pai. Amém? Então nós precisamos entender que a família ela ocupa um lugar central no reino de Deus e projeto de Deus. Então quando Deus, se você for olhar para a cultura do céu, é uma cultura de família. Existe um pai, existe um filho, existe vários filhos. Amém? Então Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. Então muitas vezes, uma das frases, amados, isso aqui eu já ouvi demais.
Muitos de nós, inclusive eu já disse várias vezes, muitas vezes nós declaramos essa frase: porque eu vim de uma família disfuncional, que não tinha figura paterna, que não tinha figura de tal. Eu também vim, fui abandonado pelos meus pais, fui adotado pelos meus avós. Mas, amados, a história triste acabou. Quando Jesus entrou na sua história, a história triste mudou. Você está comigo? Se você reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou filho. Ele, como diz lá em João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você agora tem um Pai. E esse Pai, amados, você não vai olhar mais como uma figura terrena. Ele é uma figura celestial. Então, por mais que por muito tempo você declarou isso, amados, se você reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, deixe o passado no seu passado. Tem hora que a gente precisa romper com o nosso passado. Para quê? Para desfrutar do novo de Deus. Deus tem algo novo para você, mas enquanto você ficar preso no seu passado, mas eu vim de uma família disfuncional, por isso que nada dá certo. Ei, amados, Deus tem uma nova história para você. Deus tem algo novo para você. Deus tem vestes novas para você. Deus tem um anel novo para colocar no seu dedo. Deus tem um sobrenome novo para você. Deus tem um sobrenome novo para você. Hoje eu sou Diego, filho de Deus. Olha aí que sobrenome maravilhoso. Hoje você é filho e filha de Deus. Então, rompa com o seu passado de derrota. Para quê? Para que você possa desfrutar do novo de Deus. Aí você vai dizer: Diego, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, amados. Durante muito tempo eu tive mágoa da minha família, do meu pai, da minha mãe, porque eles me abandonaram. Ei, amados, mas eu só comecei a viver o novo de Deus quando eu liberei perdão para eles. E liberar perdão não depende do outro, depende de você. E o liberar perdão, o maior beneficiado não é o outro, é você. Você está comigo? Quando Deus liberou o perdão sobre nossas vidas, Deus deixou de ter só um filho, Deus passou a ter uma família gigantesca. Olha só, se Deus não tivesse nos perdoado, Ele só teria um filho. Aí agora, porque Ele nos perdoou, Ele tem uma família gigantesca. Tem muitos filhos. Então o perdão, mas ele é uma chave não só de virada na sua vida, mas o perdão é uma chave de bênçãos para a sua vida. Então, que você mude a sua frase, que hoje seja um culto que você vire a chave. Não diga mais que você veio de uma família disfuncional. Diga agora que você participa da família de Deus. Agora eu sou filho ou filha amado de Deus. Agora eu tenho um pai e eu tenho muitos irmãos. E esse pai não me decepciona. Esse pai diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Esse Pai, Ele só nos dá coisas boas. A pergunta que eu quero fazer para você é, já que você disse, mas a pergunta é, o que você está fazendo para mudar essa história? Amados, você pode começar respondendo assim: eu vou mudar essa história com a palavra. Porque se a palavra de Deus chegou, se o evangelho do reino de Deus chegou sobre a sua vida, mudança chegou. Se o evangelho do reino de Deus chegou na sua vida, mudança chegou. Deus pega a roupa velha e troca pela nova. E às vezes, algo que muitas vezes nós...
falhamos, digo porque eu também já cometi esse pecado. E muitas vezes dizem, tá errado, o modo que você cria os seus filhos, está errado o modo que você dirige as coisas. Mas hoje o Espírito Santo, ele corrigiu isso dentro de mim. E um dia, eu ouvindo uma ministração de um homem de Deus, e ele disse algo que eu achei maravilhoso, e isso foi ensinamento para a minha vida, amém? Se você quer dizer que o outro está errado, construa o certo. Às vezes nós dizemos que os nossos pais erraram, né? Meu pai errou, minha mãe errou, meu avô errou. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, o que é que você está fazendo hoje para mudar essa história? Porque se você disse que eles erraram, o que é que você está fazendo hoje para mudar essa história? Será que você não está só dando continuidade àquilo que ele construiu? Você não está só colocando um tijolo em cima do outro? E o que eu aprendi com esse grande homem de Deus, se você quer mostrar que uma construção está errada, construa o certo do lado. Então, se você quer mostrar que alguém está errado do seu lado, não precisa você provar para ninguém, dizendo que ele está errado. Como é que você vai provar que ele está errado? É construindo uma família baseado na palavra, baseado na verdade, baseado nas Escrituras. Mas é assim que nós testemunhamos para o mundo, que nós somos a luz. Não é concordando com o que o mundo está vivendo, mas eu discordo do que o mundo está vivendo, construindo aquilo que a palavra fala ao meu e ao seu respeito. É assim que nós construímos o certo. É assim que nós mostramos para o mundo que vale a pena investir na família, amados. Não é dizendo que ele está errado, não é dizendo que o outro está errado, que o do lado está errado. Não, amados. É construindo o correto do lado, que as pessoas vão perceber que elas estão erradas e nós estamos certos. Porque nós somos profissionais, como a palavra diz, antes de você tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave do seu. Nós somos profissionais em dizer que o outro está errado. Sabe como é que você mostra que o outro está errado? É fazendo certo, do lado. Ele vai perceber. É dando testemunho de crente. Você está comigo? Vocês ficaram tristes não, né? Não, que é isso? Que é isso? Amados, essa palavra é uma palavra de alinhamento. Queria chamar o ministério de louvor. Mas é só, o alinhamento ele é necessário, amados. Nós estamos vivendo um tempo de conserto. Amém? Eu não sei se você está percebendo isso, mas nós estamos vivendo um tempo de conserto. E para que a gente possa desfrutar do novo de Deus, nós precisamos consertar algumas coisas. Quero dizer isso, que estamos vivendo um tempo de conserto, onde Deus está alinhando a rota. Amém? Antes do avivamento vem o conserto, amados. Se vocês olharem, antes de vir um grande avivamento em Jerusalém, houve consertos, houve alinhamentos. Antes de Abraão desfrutar da terra prometida, ele passou pelo tempo de peregrinação. Ele desfrutou. Mas antes disso, ele passou do tempo de peregrinação. E quando ele passou pelo tempo de peregrinação, Deus não estava só mostrando para ele que ele era bom. Deus estava mostrando para ele também de onde Deus o tirou. Então, às vezes, nós pensamos que a nossa vida está sem jeito. Ei, amados? Não, amados. Teve uma frase que eu aprendi, que enquanto você respirar, tem jeito. Enquanto tiver fôlego de vida em você, tem jeito, amados. Enquanto tiver fôlego de vida em você, tem jeito. Eu sei que essa palavra de hoje, ela pode ter chegado para você como confronto, mas eu vou dizer algo para você. A família é o investimento mais poderoso que você pode fazer na terra. Enquanto muitas vezes nós estamos investindo em coisas passageiras, a nossa família está passando entre os nossos dedos. E quando nós vamos perceber, nós já perdemos ela.
Eu estou dizendo para vocês, disse para vocês no início que nós somos a carta que está sendo escrita hoje pelo dedo de Deus, para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, tataranetos, ou até Jesus voltar, eles é que vão ler essa carta. Eles vão dizer: o meu vovô, ele era um homem de oração, meu vovô era um homem da palavra. Mas que história os seus filhos vão contar de você? Porque se eu for olhar para o meu pai terreno, eu não vou contar uma boa história dele. Ele se redimiu, ele pediu perdão, hoje nós temos uma amizade de paternidade muito maravilhosa. Mas o tempo que foi perdido, só o Senhor para remir. E o Senhor remiu o tempo, como eu falei para vocês. Eu não tenho mais tempo para chorar as águas passadas. Não, mas eu estou ocupado vivendo o novo que Deus tem para mim. Eu estou muito empenhado em viver o novo que Deus tem para mim. Às vezes nós estamos tão presos no passado e deixamos de desfrutar aquilo que Deus tem para nós. E como eu falei aqui, volto a repetir, vou bater no mesmo martelo. Eu sei que muitos de nós viemos de famílias disfuncionais. Mas procure construir uma história baseada na palavra hoje. Deixe uma base sólida para os seus filhos. Não é porque até o seu pai foi escrito veio trazendo uma raiz hereditária de maldição, e isso é obrigado a continuar em você. Não, mas quando o evangelho chegou, se encerrou a história de derrota, de maldição, e se iniciou uma nova história. Hoje é uma noite para você romper com o seu passado e dizer: Senhor, eu quero desfrutar as bênçãos que o Senhor tem para minha família. Não importa como o vaso está destruído, mas o Senhor pega todos os cacos. Se for preciso, Ele quebra o vaso e faz novo. Amado, o nosso Deus, Ele pode fazer tudo novo, de novo. Mas depende de quê? Depende de uma decisão nossa, de dizer: Senhor, entra e faz de novo. Eu não quero mais essa vida de passado para mim. Eu não quero mais essa vida de derrota. Eu não quero mais que essas mazelas façam parte do meu dia a dia de hoje. Então eu acredito que hoje é uma noite de você romper com o passado, para viver o novo que Deus tem para você. Isso eu estou falando para a igreja. E para você que é pai, você está numa jornada. Você que é mãe, você está numa jornada. Isso aqui para você que é solteiro, você está numa jornada. Você está vivendo um tempo de preparação. Deus está preparando você para um dia você ser como essa flecha que estava na aljava do guerreiro, que vai atingir um alvo específico. Queria convidar você a ficar de pé.